Se você vier para Portugal, você vai tirar a barriga da miséria. Viajantes, bom dia, tudo bem? Eu sou o Irã do Portuas Viagens e nesse vídeo aqui eu vou dizer os 10 motivos para vir morar em Portugal em 2021. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal e deixa aquele like, porque vai rolar muita coisa boa aqui no Portuas Viagens. Ponto número 1, uma imersão cultural diferente, né? Portugal tem uma cultura muito específica, bem interessante, muita coisa legal para se viver aqui. São paisagens arquitetônicas marcantes. Portugal é um dos países com maiores riquezas culturais no mundo. Para ter noção, o fado é considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Então tem muita coisa, tipo música, festa típica, comida, vinho, azulejos, os azulejos portugueses incríveis, né? Então, ponto número 2, a possibilidade de uma vida mais tranquila. A vida aqui em Portugal é uma vida calma, né? Não existem essas horas de trânsito, como acontece nas grandes cidades brasileiras, por exemplo, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte. Aqui isso é evitado. Então, quando se mora em Portugal, a vida é bem mais tranquila, inclusive no Porto. Claro, quando se fala em Lisboa, a vida tem uma correria a mais, porque é uma cidade enorme, né? A capital. Mas quando falamos das outras cidades, por exemplo, Aveiro, Coimbra, Guimarães, Braga, não tem essa correria, a vida é bem mais tranquila. Número 3, né? Comunicação na língua materna. Então, pois é, isso é bem claro, né? Aqui se fala português. Existem algumas diferenças, claro, no sotaque, em algumas palavras, mas é a mesma língua. Então isso vai facilitar muito a tua vida. Por exemplo, você fala, se você souber falar inglês, você consegue se comunicar com todo mundo por aí. Eu já fui, por exemplo, para a Alemanha e eles só sabiam falar alemão. Então, Portugal, o interessante é que a gente fala a mesma língua. Então, ponto número 4, né, é o custo de vida e o poder de compra aqui em Portugal. O custo de vida aqui em Portugal é baixo quando se comparado aos outros países da Europa. E o poder de compra é bastante elevado quando a gente compara com o próprio Brasil. Apesar de o salário mínimo ser baixo, né, de 635 euros atualmente, é possível você pagar uma renda, apesar de que dividindo ali o apartamento e comprando comida e vivendo minimamente com o salário mínimo. Claro, não vai ter aquele luxo todo, não é? Mas sim, com o salário mínimo é possível, apesar de apertado. Então, ponto número 5, né, educação. Aqui, a escola básica em Portugal é totalmente gratuita para todo mundo. Inclusive para filho de imigrante ilegal, também é gratuito. E tem uma qualidade imensa. Até disciplinas, por exemplo, na matemática, eles veem cálculo antes de entrar para a universidade, que a gente não vê no Brasil. Por sua vez, a universidade já é paga, mas tem uma qualidade elevadíssima. A gente escuta muito Universidade de Coimbra, Universidade do Porto, Universidade de Lisboa. São universidades de excelência. Se você vier para Portugal, você vai tirar a barriga da miséria. Então, ponto número 6, o meu favorito, né? Gastronomia. Aqui a comida é excelente, deliciosa. Bacalhau, francesinha, sopa da pedra, polvo alagareiro, arroz de pato, patanisca, tem muita coisa gostosa para se comer aqui. E inclusive o valor para se comer em alguns restaurantes é bem acessível. Dá para se almoçar a 5, 6 euros, por exemplo. E uma comida muito boa, e detalhe, muita comida mesmo. Sério, quando você chega, é comida que você não aguenta terminar de comer. Então, para mim, que eu adoro comer, né, já sabe. O vinho português, ele é um dos melhores do mundo. Tem o vinho alentejano, o vinho do Douro, o vinho do Porto. É um dos melhores que tem. Além disso, as sobremesas. Pastel de nata, tocinho do céu lá de Guimarães, tripas de Aveiro, ovos moles de Aveiro. É muita comida boa.
O ponto número 7 é o transporte público e a possibilidade de fazer tudo a pé. O transporte público aqui em Portugal é eficiente. Por exemplo, nas grandes cidades, Porto e Lisboa, tem ônibus e tem também o metrô. Então você consegue fazer tudo usando esse tipo de transporte, dá para ir para todos os lugares. E em cidades menores, por exemplo, Guimarães, Braga, Coimbra, Aveiro, dá para fazer praticamente tudo a pé. Então isso te dá uma liberdade muito grande quando você tem essa combinação do transporte público eficiente e também da possibilidade de fazer tudo a pé. Melhorou, né? Ponto número 8. O melhor clima da Europa. Por exemplo, na Europa, a gente já pensa, pô, eu vou para a Europa, vou passar muito frio lá. Não, não é bem assim. Nos países da parte do sul da Europa, por exemplo, Portugal, Espanha e Itália, tem um clima mais tranquilo, ou seja, mais ameno em relação aos outros países. Holanda, Alemanha, Bélgica, França, que faz muito frio mesmo. Aqui as estações do ano são bem definidas, ou seja, no verão é calor e no inverno é frio, mas a gente também tem o meio termo, né? O outono e a primavera. A primavera é lindíssima aqui. Inclusive em alguns lugares... Não entendo. Neva, chove. Ah, tem alguns lugares que até neva, né? Por exemplo, na Serra da Estrela tem neve lá. Mas claro, são alguns pontos específicos. É bem interessante que na parte do sul de Portugal, na região do Algarve, você consegue até ir para a praia entre abril e setembro ou outubro, que é impensável nos outros países. Então, ponto número 9. Portugal é a porta para conhecer o resto da Europa. Sim, a porta de entrada dos brasileiros aqui na Europa é Portugal. Pela proximidade, é possível conhecer diversos países. A Espanha, com 1 hora eu estou na Espanha, eu estou em Vigo aqui. Então, pegando um avião, que inclusive tem muitas empresas low cost aqui em Portugal, que fazem voos para outros lugares. Por exemplo, a gente consegue pagar voos por 5 euros. Isso dá 30 reais. Eu já voei uma vez, na época da Copa do Mundo, para a Rússia, para Moscou, imagina a distância, e me custou 300 euros, isso não foi 2.000 reais, entende? Então, imagina a distância, eu paguei só esse valor. Eu consigo ir para países, por exemplo, Alemanha, até mesmo para a Inglaterra, por 10 euros, imagina só, e de volta 20 euros, é muito barato mesmo. Então, morando aqui, você tem a possibilidade de conhecer vários lugares. Ponto número 10 e último, qualidade de vida. Então, Portugal é o 3º país mais seguro do mundo. Agora imagina, a gente aqui nessa praça, com GoPro, com celular, com as compras do supermercado, e eu tenho uma certeza absoluta que ninguém vai me roubar. Então isso no Brasil é impossível, principalmente em grandes cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, aqui não acontece isso. Outra questão é o Serviço Nacional de Saúde. Apesar de não ser gratuito, ele é de muita qualidade. Por exemplo, a cada pessoa que está morando legal aqui é atribuída um médico de família. Esse médico é como se fosse o seu clínico geral. Ele é que vai te direcionar para os especialistas. Isso no Brasil praticamente não tem, não é? Então, o ponto número 10 e o mais importante para mim é qualidade de vida. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os 10 motivos para vir morar em Portugal em 2021. Então, eu quero saber de você qual é o tópico que você mais gostou, que te motivaria a vir morar aqui em Portugal. Então, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos, viu? Valeu! Deu pra entender o que eu falei? Não. Pode começar? Não consegue, né? Só aqui. Pra vir pra... Pode começar de novo? Ficou bom agora. Ficou bom? Dá pra editar, ficou bom. Agora que você falou mais coisas além do que o clima é bom e ameno. Vai ter que botar isso. O que foi agora?
É porque tu faz assim, eu pensava que era a terra. Então, é isso. O salário mínimo, apesar de... Já errou, vai ter que ser de novo. Péssimo. Péssimo, não gostei não. Nem se compara. Então, o custo de vida... Não entendi o que ela tá fazendo. Ela subiu em cima do passeio. Mas pra quê? Não sei, sem querer, eu acho. Não, nem estacionou direito, estacionou no meio da rua. Cagou o nosso vídeo. Bizarro isso. Acho que foi sem querer. Tu é cego! Sei lá. Barbeiragem total.